Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Lembrando que, por regimento, apenas a presença do presidente e do relator já é suficiente para poder abrir a sessão e entrar na parte de depoimento, né? Nós só não podemos colocar em votação as pautas ainda, aguardando a chegada de outros vereadores para poder colocar as pautas em votação, perdão, os relatórios, né, as atas das sessões anteriores. Mas nós podemos já começar esse trabalho de depoimento do senhor Alexandre Silva Magalhães. Em primeiro lugar, queria expressar meu bom dia aqui para todos os servidores da casa, a TV Câmara, assessoria também, para a população acompanhando a partir de agora essa transmissão pela TV Câmara. Deixar claro que o senhor Alexandre Magalhães ele foi convocado para poder depor nessa SEI, pela situação que foi levantada por essa comissão em relação à ligação dele com a empresa Queluz Engenharia e o fato dele ser hoje secretário municipal da Prefeitura de Goiânia. Secretário, obrigado pela presença. Eu sei que o senhor já preencheu já essa ficha aqui, mas eu gostaria, por favor, que o senhor falasse seu nome completo no microfone e também o CPF, para constar nos anais da casa. Nome é Alexandre Silva de Magalhães, RG 1439396, SSPJ, CPF 402-733-501-53. Secretário, nós vamos agora para a parte de perguntas já, e eu peço a compreensão de Vossa Senhoria, porque a gente faz sempre assim, por tradição aqui, pergunta por pergunta, vereador por vereador. Então, eu pergunto primeiro agora, depois já o relator, Eduardo Prado, já é o primeiro inscrito a fazer as perguntas, e, na sequência, os vereadores que forem se inscrevendo. Ok. A primeira pergunta que eu tenho para Vossa Senhoria é qual que é a ligação que o senhor tem com a empresa Queluz Engenharia? Sou sócio proprietário 100% da empresa, ela é uma EIRELI, empresa individual, conforme a legislação permite. Então, o senhor reconhece que é sócio proprietário até hoje dela? Sou sócio proprietário até hoje. Agora, existe uma outra questão, não sou gestor dela. Você perguntou qual é a minha ligação com a empresa Queluz. Sou Sim. sócio proprietário, mas não sou gestor da empresa Queluz EIRELI. O artigo 29 da Lei Orgânica do Município, lembrando, secretário, Vossa Senhoria, fique tranquilo que aqui é uma sessão de depoimento, aqui não é um julgamento. Mas o artigo 29 da Lei Orgânica do Município é claro no sentido de que todo e qualquer gestor público, e Vossa Senhoria hoje está na condição de gestor público, ao assumir a condição, um cargo eletivo, um cargo nomeado ou via concurso público, tem de se afastar radicalmente da estrutura administrativa de qualquer empresa. E o nome de Vossa Senhoria continua ainda ligado à empresa Queluz Engenharia. Ou seja, em tese e na prática, o senhor é o dono da empresa, principal responsável pelos negócios dessa empresa. Vereador, como o senhor falou, a lei fala que eu tenho que afastar da gestão administrativa. Eu estou afastado da gestão administrativa cumprindo a lei. Eu não estou afastado da sociedade da empresa. Isso não existe. Ou seja, o Antônio Hermir Moraes, se ele virar chefe de qualquer hora, por exemplo, o dono da Coteminas lá, que era o vice-presidente do Lula, ele vendeu as ações da empresa dele? Ele se afastou da Coteminas e foi ser vice-presidente. Em todo momento, ele continuou sendo proprietário, junto com a família dele, da Coteminas, mas ele não participava do conselho administrativo da Coteminas. O perfil da empresa é outro, né? Empresa de grandes ações e a pessoa ela se desliga realmente do corpo administrativo porque existe realmente um grande espólio para ser administrado, que não é o caso da Queluz. Não tem diferença entre empresas pequenas, grandes, médias, macros, o que seja. Tudo é igual na legislação brasileira. É pessoa jurídica. E dentro da mudança, ela é feita dentro da JUSEG, dentro do contrato social e registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás. E dentro do contrato social, na cláusula 11ª da administração e gestão, a empresa, em suas atividades e fins, será administrada pelo diretor Alexandre Gomes de Oliveira, brasileiro, solteiro, comerciante, etc. Está registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás desde 2017. E o nome do senhor continua, então, vinculado apenas à parte... Sou sócio, proprietário, sócio, mas não sou gestor. É diferente ser sócio e ser gestor. Ok, estou vendo aqui que realmente na última quinta-feira pedimos um extrato junto à JUSEG, o nome do senhor continua constando realmente como administrador da empresa e consta aqui como administrador nomeado o senhor Alexandre Gomes de Oliveira. Isso, na opinião do senhor, não é irregular? Em que sentido? No sentido de que o senhor continua sendo dono de uma empresa
que essa empresa toca obras, inclusive, no município de Goiânia, Parque Brisas da Mata, Campininha das Flores, e o senhor, como secretário, acaba se colocando numa situação de privilégio. Estou perguntando se o senhor acha normal. Então, agora, a gente está aqui numa fase do depoimento em que talvez seja subjetivo, mas o importante é perguntar essa questão também, porque tem o ilegal e tem o imoral. Eu pergunto se o senhor acha normal o fato, o nome do senhor está ligado a uma empresa que toca obras no município de Goiânia. O novo vereador, vamos pontuar a coisa correta. Primeiro, você falou Campininha das Flores. Eu queria que até a Vossa Senhoria e os demais me ajudassem a receber, porque eu não estou fazendo nada mais no Campininha das Flores. A minha obra se encerrou antes da gestão do nosso prefeito Iris Rezende Machado. Então, se Vossa Excelência procurar saber o processo, não tem nada dentro da gestão do prefeito Iris Rezende Machado. Ou seja, eu tento receber e não consigo receber. Ou seja, se eu estivesse usando o meu poder de secretário, meu poder de influência em Guedita aqui na casa, eu já teria recebido há 1 ano e meio. Ou seja, me ajudem, eu preciso receber. Minha empresa tem funcionários, eu tenho que pagar a conta também. Essa é a relação Campininha das Flores, certo? Em relação aos Brisas da Mata, eu parei a obra há muito tempo atrás. E eu peguei uma obra licitada, onde teve um deságio, eu acho, mais de 10%, na gestão do Paulo Garcia, uma licitação feita dentro da lei. Ok? Ganhei. Comecei a fazer a obra e não recebi, tive dor de cabeça. Infelizmente, não recebi. Fiz uma denúncia no Ministério Público Federal em relação a essa obra chamada Brisas da Mata, na gestão do Paulo Garcia. Se Vossa Excelência procurar saber, tem uma denúncia minha no Ministério Público Federal em relação à obra Brisas da Mata. Baseado em que, presidente? Porque eu não recebia. Não recebia da gestão passada. O senhor não recebeu, não está em dias essa obra? Não. Calma. Nessa ocasião, na gestão do Paulo Garcia, eu não recebia da gestão passada da AMA. Muita dificuldade. Nessa está em dias. Vamos chegar lá. Muita dificuldade. Aí começou-se a gestão do prefeito Iris Rezende, pediu para nós continuarmos a obra. Tinha um contrato assinado antes da minha gestão e a legislação permite. Continuei fazendo a obra. Parei a obra com 3 meses que eu fiz um pique de uma vez de uma medição de mais ou menos 700, 900 mil reais. Isso na gestão Iris já? Já gestão Iris. Eu vim receber isso há 15 dias atrás. Qual empresa faz uma obra que você entrega a medição em abril e recebe em junho do outro ano? Graças a Deus que o contrato venceu dia 30 de junho agora e eu não faço nem questão de reformá-lo, de assinar um aditivo. Porque não tem empresa em Goiânia, no Brasil, em qualquer canto do mundo, que aguenta 1 ano para receber uma obra com recurso federal. Depois que o senhor tomou posse como presidente da Getú, em janeiro de 2017, quantas medições a empresa Queluz recebeu relativas ao Parque Brisas da Mata? 1, 2, 3. Uma medição sozinha de 130 e poucos mil e uma medição juntada com a outra medição, salvo engano, de 500 mil reais. Quantas obras a empresa Queluz ela desenvolve no município de Goiânia hoje, além dessa... Nenhuma obra? Não. Não peguei nenhuma obra, não participei de nenhuma licitação, não tenho um vínculo nenhum com a Prefeitura de Goiânia. Nem eu, nem minha empresa e nem outras empresas que eu tenho. O senhor assinou pela empresa Queluz Engenharia 1 mês após tomar posse como secretário naquele contrato da OVG. Contrato de valor de R$ 9 mil, porém com essa assinatura do senhor lá. Se não for do senhor, alguém assinou pelo senhor. Volto a perguntar, o senhor acha normal isso? Vamos lá, se o senhor olhar a minha alteração contratual, ela foi após essa data. Ou seja, eu tomei posse, dei entrada na JUSEG, a JUSEG manda mudar o artigo tal, conserta tal. Nesse período aí, gastou uns 3, 4 meses para sair a minha alteração contratual, que é normal dentro da burocracia pública. Então, essa data que eu assinei junto com a OVG, eu ainda era gestor da empresa e aguardando a sair minha alteração. E outra coisa, outro fato, urgência da OVG. A OVG, apesar que não tem nada a ver com a Prefeitura de Goiânia, outro órgão, meu vínculo não se impede a vender para o Estado de Goiás, a vender qualquer outra prefeitura e a vender para qualquer órgão público que não seja um município de Goiânia. Isso eu estou livre para vender e fazer comércio. Prova disso que eu tenho mais de 30 cidades em Minas Gerais onde eu faço gestão de iluminação pública. Minha empresa tem 25, 27 anos com o mesmo CNPJ que eu tenho um orgulho de dizer, coisa que não acontece em outras empresas aí, que a gente vê que eles mudam de CNPJ todo ano. Para quê? Para sonegar. Não, lá está no meu nome desde quando eu fundei e continua no meu nome. Por quê? Porque eu não sonego e continuo com as minhas contribuições. Então, não tem nenhuma obra com o município de Goiânia, certo? E essa assinatura foi antes de ter a alteração contratual, se Vossa Excelência olhar, ainda não teve alteração contratual,
Tá? E a OVG, eu lembro da ocasião direitinho, eles tinham comprado essas lâmpadas, uma empresa não entregou, e a urgência deles foi lá sacrificar, pedir para entregar. Porque eu também não faço questão de vender para o Estado de Goiás também, não, porque não recebe. Não recebe. Infelizmente, o discreto poder público do Estado de Goiás, infelizmente, não recebe. Não faço questão de vender. Atendi um pedido da OVG por ser um órgão onde a gente vê que tem um pouco de cunho social. A questão nociva que eu vejo, né, nesse fato do senhor ser dono de uma empresa e essa empresa ela presta serviço para os órgãos públicos, é no sentido de que é num setor que é um setor estratégico realmente para qualquer gestão municipal, que é o setor de obras, né? Enfim, não estou falando de um ramo distante de órgão público. É algo que tem no dia a dia, obras são tocadas, enfim, todo dia tem obras licitadas, projetadas, e o senhor é dono de uma empresa que é uma construtora na prática, é uma construtora, além do serviço de iluminação, mas ela trabalha nesse ramo de construção. Isso, para mim, é muito nocivo. A interpretação que eu tenho. Você amparou aí em relação a questões legais, mas eu continuo insistindo que é algo muito nocivo o fato de nós termos alguém, e não é qualquer pessoa, se é uma pessoa muito influente no cenário político aqui municipal, tocando obras no município, recebendo medições sequenciais, 3 medições que o senhor relatou aqui que recebeu, ou seja, pode, não estou falando que é o caso, mas pode se configurar como algo relacionado à tua influência política. Eu passo agora a palavra para o vereador delegado Eduardo Prado, que é o segundo inscrito aqui na sessão de... Só finalizando, Vossa Excelência. Eu, em momento algum, usei do meu cargo de influência para receber do município de Goiânia. Os processos correram dentro dos trâmites naturais, e eu até peço para a Câmara de Goiânia, peço para vocês, vamos mudar essa legislação, pelo amor de Deus. Se isso não acontecer, não tem empresário que vai fazer obra dentro de Goiânia, pela burocracia que existe de um processo andar hoje. É impossível. Eu estou aqui, não é preocupado com essa questão, não, vereador. Estou preocupado é que nós temos que fazer o município de Goiânia funcionar. Infelizmente, não funciona por questões burocráticas. Eu acho que a Câmara tem um papel, está ouvindo um empresário aqui agora, e falar o que é a pedra-chave que está acontecendo. Ou seja, eu sendo o secretário, eu gastei 1 ano e meio para receber. E quem não for secretário, minha gente, vai receber? Vai gastar quanto tempo? Não tem empresário que, se vocês observarem, todas as obras de Goiânia estão paradas. Por quê? Burocracia. Burocracia. O empresário não aguenta. É isso que nós temos que fazer, é mudar esse sistema de trânsito que está acontecendo de trâmite dentro do processo de Goiânia em relação a esses empresários. Isso eu quero dizer. Eu, por exemplo, dentro da Getúlio, eu não tenho um fornecedor fazendo fila para receber lá dentro hoje. O zoológico, quando nós assumimos, lá tinha 6 meses de atraso de fornecedores. Eu quitei tudo, porque eu peguei o processo e tive que colocar isso debaixo do braço. Empresário pequeno não aguenta 3 meses, 4 meses, 5 meses de atraso. Ele quebra, ele gera renda, ele gera emprego. Isso que eu tenho a dizer, eu não usei de influência para receber dentro do município de Goiânia. O processo andou normalmente e eu não uso. Te dou um exemplo. Você falou uma pessoa influente como o presidente de um partido. Eu apoiei a Adib Elias em Catalão, eu não tenho uma nota fiscal da minha empresa para Catalão. Eu apoiei Ernesto Roller em Formosa, eu não tenho uma nota da minha empresa em Formosa. Eu apoiei o prefeito de Lusiânia, eu não tenho uma nota da minha empresa para a prefeitura de Lusiânia, porque eu não misturo as coisas. É isso que eu tenho a dizer, Vossa Excelência. Presidente, essa questão aí das medições que Vossa Excelência falou que recebeu, alguma foi apresentada, alguma medição que a Queluz recebeu foi apresentada após sua posse como secretário? Todas as medições que foram recebidas nessa gestão foram feitas após a minha posse como secretária, atestadas pelo Corpo de Engenheiros da AMA e atestadas pelo Corpo de Engenheiro da Caixa Econômica Federal, por se tratar de um recurso oriundo do governo federal. Nós temos 13 CMEs hoje parados, desde 2015. De lá para cá, nenhuma empresa recebeu. Nós temos postos de saúde, são 6 ou 7, se não me engano, que estão parados lá para cá, nenhuma empresa recebeu. Nós temos aí obras de grande porte, com empresas que estão realmente aos trancos e barrancos e não conseguem receber. A pergunta que eu faço é justamente nesse sentido. Vossa Excelência, por ser secretário, tua empresa recebeu 3 medições depois que Vossa Excelência, Vossa Senhoria entrou como secretário. As 3 medições gastaram-se 1 ano e meio, novo vereador. Nós temos que mudar isso, novo vereador. Não preocupa com isso, não. A medição foi feita, a obra foi executada. Não estou preocupado, estou falando em 2 pesos, 2 medidas. Não existe 2 pesos, medidas, não.
essa dificuldade. E agora o senhor já levantou e quais as empresas? E quantas que já receberam? O senhor não mencionou. Várias devem ter Dessas que eu citei, nenhuma recebeu. Dessas o senhor citou e outras. Por que o senhor não levanta a parte positiva também? Será que a prefeitura não Eu pagou estou falando no ninguém? ramo de obras, secretário. No ramo de obras. No ramo de obras, nenhuma recebeu de lá para cá. Nenhuma empresa dentro do município de Goiânia recebeu nenhuma obra, nada? Dessas obras que estão paradas, não. Essas 3 que o senhor mencionou. Não, E 3 as não. outras? 13 CMEIs, quase 7 UPAs. Existem outras obras Obras que de receberam. infraestrutura também que não receberam. Existem que receberam e tem obras que não receberam. Por quê? Burocracia da coisa pública. Eu não sei se é permitido na lei, mas tem uma sugestão que eu dou para essa casa. Eu acho que o pequeno empresário, comprovada uma obra de pequeno valor, sabe o que deveria se fazer? Uma lei se permitir, uma legislação nesse sentido, começar com um adiantamento de pagamento, não com medição, ou seja, uma sugestão que eu deixo como empresário na situação que nós vivemos num país em crise. Ou seja, a empresa assinou um contrato hoje, traga-se uma cartaria, uma garantia, uma carta-fiança, adianta-se para ele, igual se faz em países desenvolvidos, 20%, 30%, para ele tocar a obra. Aí ele fez a medição, adianta-se mais 20% para ele tocar a obra. Ele fez a medição, adianta-se mais. Se não fizer isso, as empresas brasileiras, goianas, não têm condição de tocar mais obra pública. É uma vergonha. Infelizmente, vem do governo estadual, do governo federal e do governo municipal, pela essa burocracia. A que ponto nós chegamos? O senhor falou, e quantas obras paradas? Quanto que a população está sofrendo com isso? E quando a gente volta para uma obra, a gente que é empresário, o senhor não sabe o que é uma mobilização de novo. É muito dinheiro que a gente perde, não compensa voltar. Então, nós temos que mudar. Eu acho que a Câmara tem que ajudar nesse sentido. O que está errado? Vamos consertar. Obrigado. Delegado Eduardo Prado. Bom dia a todos. Bom dia, secretário, amigo Alexandre Magalhães. Bom dia, Cleiber Moraes, vereador Vinícius Cerqueira, que está aqui presente, presidente Alisson Lima. Bom dia à imprensa em geral, aos assessores. Cumprimento o chefe de gabinete lá da Getúlio Antonizo, irmão de fé da nossa igreja. Queria cumprimentar a todos e fazer algumas indagações, secretário. Na verdade, eu estou na condição de relator, né? E essa questão da Campininha das Flores e outras questões foram suscitadas anteriormente por Vossa Excelência, e, logicamente, que nós, na condição de relatores, né, o vereador Vinícius também, e outras presenças, outros problemas também, nós temos que tirar dúvidas até para a gente conseguir fazer o relatório de uma forma prudente, o senhor, logicamente, explicar em relação às situações. Nós conseguimos alguns documentos da Caixa Econômica, o GIGOV número 2357, especificamente em relação a essa questão da Campininha das Flores. Lá, o que acontece lá? Lá houve uma glosagem no valor de R$ 371.607,86 referente a... Logicamente, o contrato foi firmado entre a Prefeitura e a empresa Queluz, que hoje o senhor, na verdade, apenas, não está na gestão, apenas sócio proprietário. Referente ao poste tipo colonial que não estavam em conformidade com o contratado, bem como uma posterior nota técnica da Procuradoria-Geral do Município autorizando o pagamento dos mesmos por indenização com recurso do município. Ou seja, houve um parecer, houve essa glosagem no valor de 371 mil, a Caixa Econômica alega aqui que houve, que, na verdade, forneceram um poste que não foi o contratado, né, que, na verdade, houve essa glosagem nesse valor, e houve um parecer agora na data de 2017, em que a procuradora, assinada pela doutora Ana Vitória Caiado, né, na cidade de dezembro de 2017, em que ela autoriza o pagamento por meio de indenização, desde que atendidas as ressalvas efetuadas. Ou seja, ao meu ver, eu fiquei meio vamos dizer, incomodado com essa situação, porque não é comum o pagamento por meio de indenização, até porque não houve o cumprimento do contrato em tese. Esse contrato, que era um valor total de R$ 579.506, um valor de contrapartida da Prefeitura de R$ 67.631, a vigência dele em 31/10/2018, 100% da obra concluída e está nessa fase. Então, pelo parecer da Procuradora, esse valor glosado pela Caixa Econômica por causa da entrega em tese de um poste que não estava em conformidade, ele vai ter que ser pago por meio de indenização. Eu queria saber, primeiramente, de Vossa Excelência, secretário, como é que está essa situação? Como é que o senhor explica, até porque o crédito foi de janeiro de 2016, esse crédito
171 mil, e ela deu esse parecer agora já dia 19 de 12 de 2017. Né? A glosagem foi dia 14 de 6 de 2016. E agora a secretária, a procuradora, melhor dizendo, vem e dá esse parecer, determinando que se pague por indenização. O que o senhor me poderia falar em relação a esse parecer, essa glosagem e essa determinação para o pagamento por indenização? Bom dia, novo vereador. Obrigado. Fico feliz de estar aqui. Deixa eu esclarecer, que eu sei que você é uma pessoa de boa fé e boa ainda, você vai entender agora. Eu nem conhecia o processo dos bastidores. Depois eu fui conhecer ele, porque é um processo meio complexo. A AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente do município de Goiânia, fez um projeto aonde ela solicitava um dinheiro para fazer a obra do Parque Campininha das Flores. Isso lá para 2012. Tá, 2012. A AMA ficou travada na questão de certidões e ela pegou esse processo que estava no nome dela e transferiu para a CEINFRA fazer esse processo junto ao Ministério do Turismo. A AMA fez um projeto, deu entrada no Ministério do Turismo, a AMA, com um projeto feito pela AMA. Quando não saía, houve essa objeção de CNPJ, a AMA transferiu esse contrato para a CEINFRA. Feito isso, a CEINFRA cumpriu as exigências junto ao Ministério para obter os recursos federais para a conclusão do Parque Campininha das Flores. A CEINFRA contratou a empresa chamada Comurg para fazer o Parque Campininha das Flores. A empresa Comurg abriu-se uma licitação através da SEMAD para a compra de materiais. Eu participei de uma licitação de materiais na SEMAD em 2014, não de obras. Certo? A empresa Queluz e outras empresas. Nós vendemos poste e mais algumas coisas. E outras empresas venderam também. Não sei o quê. Ok? Feito isso, a Comurg terminou a obra e entrou com essa medição junto à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal não aceitou porque os postes eram desconformes com os postes que foram aprovados no Ministério Federal. A Comurg, por não sei por que motivos que foi em 2012, 2013, fez um projeto diferente, mandou para a SEMAD e a SEMAD licitou aquele projeto de material. Eu sei lá que projeto que era, que estava lá no Ministério do Turismo, os outros fornecedores, sei lá que estava lá, ninguém sabia. Nós fomos participar de uma compra de material físico, tá, feito pela Comurg na SEMAD. Eu fui lá e vendi o que ela comprou, que está no processo da Comurg, não no processo da CEINFRA ou da AMA. Então, como que eu vou descobrir, por osmose, se o modelo de poste é esse? Eu vendi o poste que foi comprado na licitação e foi entregue. Ponto final. Feito isso, houve-se a glosa. A própria Caixa Econômica Federal fez um novo levantamento de preços, tá? Um novo levantamento de preços, e glosou. Eu acho que Vossa Excelência está enganada. Teve uma glosa de 170 mil, foi uma glosa de 3 mil e poucos reais. Está errado. Mas está errado. Não foi estudo, não. Da Digov da Caixa fala esse valor. Não, eu acho no que parecer da procuradora também, ela cita esse valor também. Depois então, eu passo então teve uma segunda glosa de novo, porque teve uma glosa lá atrás. Só para ver se ficou considerar claro pasta. aqui para mim, Sim. presidente, havia um projeto da Prefeitura de Goiânia, nesse Parque Campininha das Flores, na AMA. Certo? A AMA passou para a CEINFRA tomar de conta desse contrato e a captação do recurso federal. E aí a CEINFRA contratou a Comurg para executar o serviço. Correto. Isso. Com empreitada global, tourniquet. Certo. E para a compra do material para a Comurg executar esse serviço, por cargas d'água, alguém trocou o projeto da CEINFRA e licitou outro? Lá dentro da Comurg fizeram um projeto.
Tá, mas o projeto não teria que ter sido o original que Ué, foi mas aprovado aí- pelo Ministério do Turismo? Aí você tem que perguntar para o gestor, porque não sou Não, eu, não participo. estou perguntando, não. Eu estou te perguntando aqui se foi esse o entendimento Foi. aqui. Então, o projeto que era original para captar o recurso do Ministério do Turismo, ele houve uma troca de projetos internamente na prefeitura, porque internamente a prefeitura, a Comurg é uma obra é uma empresa da prefeitura. Então, alguém não respeitou o projeto que estava original do Ministério do Turismo e jogou para a SEMAD fazer uma licitação, e a SEMAD licitou um projeto que não estava aprovado pelo Ministério do Turismo, e por isso há uma pendência no pagamento. Seria isso? Basicamente isso. Não houve uma troca de projetos, não. Os projetos no processo original da AMA e da CEINFRA continuam. Está lá. Ok? Aí terceiriza-se a Comurg. A Comurg vai lá e faz um projeto, apresenta para a CEINFRA, e a CEINFRA manda executar. Aí a Comurg manda comprar o material. Eu fui lá e vendi o material que apareceu na licitação, eu e os outros fornecedores. Nem sabia que tinha projeto de iluminação, nada disso. Eu só fui descobrir isso depois. Eu fui vender material. Perfeito. Eu entendi e compreendi que chegou um projeto para licitar, a empresa de Vossa Senhoria entrou na licitação, ganhou a licitação, forneceu um material que a Comurg apontou para a licitação. Sem sombra de dúvida. A pergunta é, essa transição sem infra-Comurg, quem é o responsável? Quem é o responsável que mudou esse projeto? E quem foi também que fiscalizou? Porque se a CEINFRA ela contratou a Comurg, teoricamente, há um fiscal dentro da CEINFRA que teria que estar testando e estar dentro da conformidade com o projeto original que a própria CEINFRA desenvolveu. Então, isso aí me dá há um erro aí gravíssimo nessa situação aí de falta de comunicação entre os membros, né? Então, é só porque ficou truncado muita coisa, eu só queria entender para mim. O que houve colocar. é um contrato entre a CEINFRA e a Comurg, contrato entre duas. A Comurg pegou uma obra Tourniquet, isso foi em 2014, não recebi até hoje. Parece que está falando que me pagou aí? Ou... Não. Aqui é o seguinte, o valor da glosagem aqui no Gigov 2357-2016 está falando 300 unidades, R$ 70,00, quantidade glosada 70, preço unitário 4.855,28, postes com 3 luminárias, tipo colonial. Não atende às especificações, valor total glosado R$ 339.869,25. Aí, para suprir essa questão dessa glosagem, que foi realizada em 2016, a secretária, no caso, a procuradora-geral do município, ela deu um parecer número 378 de 2017, de agora, recentemente, que ela diz o seguinte, do gabinete dela, Ana Vitória Gomes Caiado, ela fala o seguinte, isso posto isso, após a análise dos autos, bem como de toda a documentação acostada, salvo melhor juízo, do ponto de vista eminentemente jurídico, para a celebração de termo de pagamento por indenização, desde que atendidas as ressalvas acima efetuadas. Aí ela dá um parecer para pagar essa situação, apesar da glosagem da Caixa por conta da desconformidade, ela determina que se paga por indenização. É isso aqui que eu estava... E esse parecer dela é agora, é recente. E a glosagem é de 2016. Ou seja, em tese, a prefeitura não pagaria, né? Queria que mudasse alguma coisa. Por isso que essa documentação eu estou querendo saber para a gente saber como é que foi esse processo, entendeu? O processo venceu o prazo de dia 30 de dezembro de 2017. 17, ele venceu. Aí houve uma prorrogação até 30 de 6 agora de 2018. Então, por isso que se passou a pagar por indenização, porque o processo venceu. Não foi feito um contrato entre a Comurg e a CEINFRA que venceu nesse intervalo aí. Então, quando vence-se um contrato e já está vencido, parece que eu não entendo muito disso. Não pode se renovar, tem que se pagar por indenização. Mas é isso que é a grande questão, porque, em tese, como havia sido glosado por falta de especificação da entrega do produto que estava especificado, aí nós vamos ter que olhar esse projeto, igual o do vereador Vinícius Comurg, em tese. Então, isso aí que ficou questionável aqui, em relação a esse parecer, justamente isso, entendeu? O pagamento não é para a empresa Queluz, o pagamento é para
CEINFRA para a Comurg. Eu não tenho vínculo de pagamento nesse processo. Paga-se a Comurg E a Comurg te e paga. a Comurg paga eu e os outros fornecedores também. Tem outros fornecedores nesse processo. Então nós temos que Tá, tem outros chamar os fornecedores. responsáveis da Comurg e da SEMAD justamente por causa do vício, né, que estão sanando por meio desse parecer. Agora, eu acho ainda que o senhor está enganado do valor. Não, está aqui. Ó. Depois eu vou pedir passar a cópia para ti aqui. Tá. Tirar a cópia que eu só tenho essa. Porque a Caixa fez um levantamento na Tá praça. sublinhado aí. Tá? A Caixa fez um levantamento na praça, onde ela enganou o modelo de poste. Tá? Eles cotaram por telefone. Ah, você tem poste colonial? Pronto. Poste colonial é igual você comprar um modelo simples e tem um modelo totalmente diferenciado, onde a luminária tem quase 90 centímetros de tamanho. E tem uma pequenininha assim. Desculpa, é esse aqui. Então, Troca aí foi feita uma nova cotação da Caixa. Eu acho que até para o senhor informar melhor, eu acho que não tem essa glosa toda, não. Daniel, esse aí eu vou usar ele, o outro. Tá. Senhor presidente, queria só... Esse documento aqui é Em relação àquele... uma questão da Procuradoria dando o aval para a CEINFRA proceder o pagamento para a Comurg. Exatamente, para a Comurg. Mas é o que ele está alegando, né? Porque o vício vem lá da Comurg. Entendeu? A glosagem foi justamente feita em relação à Comurg. Então, por isso que a gente tem que ver esse projeto lá que foi mudado na Comurg. Só para completar agora, senhor presidente, já que nós estamos aqui na CEI das obras paradas, eu queria indagar como está a questão das obras, o andamento das obras em relação a algumas obras aqui que são de atribuição da GETU. Eu queria especificar algumas outras mais importantes aqui, para que o nosso secretário possa nos orientar em relação a isso. A implantação e a modernização do Clube do Povo, lá no Rio Jordão, que o valor global de R$ 1.612.000, a vigência do contrato é até dia 30 de março de 2019, e a obra está paralisada com 0% de início, né? Não tem percentual da obra 0%. O contrato assinado em 2009, recurso desembolsado parcialmente, o contrapartida de uns 150 mil. O recurso oriundo da União já está depositado parcialmente, mas a obra não começou. O senhor prefere eu falar um por um? Tá. O Clube Jordão vai ser licitado, a empresa não teve a licitação, não aconteceu nada. A burocracia pública que sempre vem acontecendo, as coisas vai e volta, e não andam, infelizmente. Tá? Então, eu assinei até o pedido já para ir para a SEMAD para fazer uma nova licitação. Uma nova licitação. E a construção da pista de skate do Mutirama é um valor global de R$ 392.500, valor da contrapartida da Prefeitura R$ 100.000. Também não começou a obra, 0%, e a vigência é dia 31 de agosto agora. E teve um desconto, mesmo a obra não iniciada, secretário, no valor de R$ 171.935. Esse desconto, inclusive, a Caixa Econômica, ela pede a recomposição da conta, porque foi descontado um recurso judicial, no caso, em janeiro de 2017, R$ 171.935. E ela, inclusive, ela pede para a recomposição da conta nesse valor sob pena de instauração de TCE. O senhor sabe em relação a esse fato? É uma obra que não foi nem licitada ela foi, ou seja, não tem pagamento nenhum por nossa gestão, nada, não existe isso. Se tem alguma diferença de desconto aí, é parte financeira entre Cefim e na verdade, Caixa Econômica esse Federal. desconto que teve, secretário, em janeiro de 2016, foi um crédito judicial. Né? E aí a própria Caixa determina o reembolso desse valor de forma até dia 30 de 6 de 2018, que é o diante do exposto, solicitamos a recomposição da conta vinculada até 30 de 6. Era bom até o senhor notar, porque aqui eles estão colocando ameaça de instauração de TCE, que prejudicaria a obra. Tá, né? depois eu pego com você essa informação, mas é uma obra que nem iniciou ainda também, nem foi licitada também. Tem prazo? Ou não foi licitada ainda. É porque vai vencer o prazo da vigência 31 de agosto, senão nós vamos perder o recurso todo. Né? Ou nós vamos fazer o que eu venho feito. Eu peço prorrogação e corro atrás. Ou seja, recentemente, nós prestamos conta de um recurso para colocar placa de turismo na cidade de Goiânia, que o processo ficou parado 10 anos dentro da GETU e não prestaram contas das placas de sinalização turística. Eu consegui, em 60 dias,
fazer esse processo andar e conseguir prestar contas ao Ministério do Turismo. Ou seja, 10 anos, um processo parado dentro de uma secretaria para prestar contas. Não. Isso é da Getú. Isso é tudo vinculado à Getú. Isso é tudo vinculado à Getú. Não. A construção da quadra coberta do Mutirama também, não sei se está na mesma situação, valor total R$ 491.250, contrapartida R$ 150 mil, também não foi iniciada também, 31 de agosto, a mesma situação. Essa obra, ela é junto com a obra da pista de skate. Do pista skate, né? Ela é junto. As duas são co-irmãs e fica ali do lado do estacionamento 2 do Mutirama. Eu sei que teve um atraso nesse projeto aí. De 2012. Deixa eu explicar o porquê. Quando fez-se o projeto, ele era muito próximo ao Parque Botafogo ali. E existia uma questão ambiental entre a AMA e a construção dessa quadra e dessa pista de skate. Então, teve que se remanejar um pouco para dentro, a parte mais do lado do Colégio Santa Clara ali, para não ficar muito próximo ao parque. Então, teve que refazer esse projeto tudo, mas isso vem lá de trás, mas nós já estamos com ele já praticamente pronto para licitação. Certo. Ela não é uma obra parada. Não é uma obra parada. Não, nenhuma dessas é obra parada. Não mas foram não licitadas. Tem perigo da gente, da vigência do contrato, nós perdemos o recurso. Está correndo atrás. Não, vereador, tudo na vida tem perigo, até para atravessar a rua. Se depender da minha gestão, eu faço andar. Isso aqui é lá eu tenho uma visão empresarial da coisa. Não, eu pergunto se eu sei da competência de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, sabendo que a Prefeitura já perdeu R$ 1.000 bilhão, que vai perder R$ 1.000 bilhão em recursos por falta de gestão de outros órgãos. Né? Então, assim, como é justamente para o senhor explicar aqui perante a SEI e mostrar a eficiência justamente do trabalho, entendeu? Então, a gente fica despreocupado em relação a isso. A construção da Praça PEC, Buena Vista 4, valor de R$ 3.861.000, contrapartida R$ 361.631. A obra está 41% concluída. A vigência do contrato é dia 30 de agosto. Ela encontra-se paralisada, a Buena Vista e a Jardim do Cerrado, também a PEC, a Praça PEC, Jardim do Cerrado 1, também na mesma situação, só que no Jardim do Cerrado quase 4 milhões, também 39% da obra concluída. Os convênios expiram em 30 de agosto, salvo engano, está aguardando licitação. A pergunta também é justamente essa, né? O contrato foi assinado em 2012, como é que está o andamento para que a gente não possa também perder esse recurso de contrapartida aí, quer dizer, esse recurso da União no valor de quase R$ 4 milhões das duas praças. Vereador, na realidade, são 8 praças. Exato. São 8 praças com recurso do Ministério do Turismo. 8 esportivas, né? PEC são essas duas, né? São 8 esportivas, né? Todos isso aí foram feitas as licitações, todas elas, lá na gestão passada do ex-prefeito Paulo Garcia, que Deus o tenha. A questão burocrática fez as empresas pararem as obras antes da gestão do prefeito de Resende por não receberem. É o que eu venho sempre frisando. Por exemplo, vou falar uma dificuldade que eu tive que tirar o fio de bigode. Nós íamos perder um recurso para fazer o sistema de captação de esgoto do zoológico de Goiânia. Problema sério que nós temos ali dos hipopótamos, etc. 1 milhão e pouco. O dinheiro ia ser perdido. Eu tive que ir no construtor, na empreiteira, conversar com ele, pedir para ele assinar o contrato, porque ele não queria assinar, porque ele tinha outras obras do município de Goiânia onde ele não recebia. Eu empenhei para ele que eu recebo, que eu corro atrás, que eu visto a camisa. Tá? Isso eu empenhei com ele. E ele assinou o contrato, vai começar essa obra agora que a gente ia perder. Todas essas obras aí, nobre vereador, elas não são fiscalizadas e geridas pela Getú. A Getú é apenas o órgão de repasse de contrato, de convênio. Então, todas essas obras são comandadas, são fiscalizadas pela CEINFRA. Eu não tenho engenheiro para isso, eu não tenho um corpo técnico para isso. Então, eu não participo. Eu simplesmente... O senhor sofre também com a burocracia da CEINFRA, porque outros secretários aqui vieram reclamar para a gente que está tendo dificuldades de acelerar esse processo. Eu sei que o senhor é muito ativo em relação as situações, corre atrás, juntamente com a sua equipe técnica, né? E alguns secretários chegaram a falar aqui para nós, falaram assim, doutor, nós temos dificuldade no desenrolar na CEINFRA. Não sei se talvez falta de operacionalidade lá dentro, mas estão travados e com medo, inclusive, de perder os recursos. O senhor está tendo esse problema, não está? Como é que está lá? Eu não vejo a culpa da CEINFRA, de maneira alguma. A própria Getú tem sua burocracia. Nós temos. Eu não consegui licitar o Parque Mutirama só agora, essa semana.
e andando com o processo de braço do braço. Só em junho. Gente, vocês não sabem o sofrimento que eu tive. Primeiro eu aguentei a Polícia Civil fazendo levantamento até 30 de outubro, porque eu respeitei eles lá dentro, que eu não podia mexer. Depois faz o processo de um jeito, volta, muda, faz de outro jeito, faz, volta, muda, vai para... Isso aí continua desse jeito. O que nós temos que mudar é essa maneira de trânsito de projetos dentro da Prefeitura de Goiânia, dentro da gestão pública nossa. Isso está travando, está amarrando, não anda, não é a CEINFRA, são processos dentro da educação, processos dentro da Getúlio, processos dentro do município de Goiânia toda. Eu dou um exemplo para vocês, eu tenho negócios em outras prefeituras, igual a Aparecida de Goiânia, em outros lugares, o processo anda com 10 dias, com 5 dias, com 8 dias. Tem algo errado nisso, é muita burocracia, muita chave fechando. Tem algo errado, não pode ser assim. Nós temos que juntar a Câmara, discutir isso, fazer isso acontecer, que quem perde é a população. Não altera ficar essa briga de partido de lá, partido de cá, qualquer que seja, não. Isso tem que se mudar. A Câmara aprova uma lei facilitando. O prefeito agora fez um decreto interessante que parece que vai ajudar. Por exemplo, que foi o decreto do prefeito, que foi muito interessante. Até 3 medições pode-se pagar antes de passar pela controladoria. Ou seja, se tiver até 3 medições uma obra, você não precisa certificar, você paga através da medição, depois volta e certifica, sendo um gestor responsável. Ou seja, ele não vai fazer coisa errada. O senhor falou aí que a Getúlio ela não executa a obra, né? Não. Mas a licitação passa por ela. Passa pela anuência, inclusive, de Vossa Senhoria, os processos licitatórios da Getúlio. Não, vem os contratos só para mim assinar. Que a licitação... Projeto. O projeto vem, eu assino, correto? Aí o projeto vai para... Quem faz o projeto é a CEINFRA, os engenheiros. Aí vem com a assinatura do engenheiro de lá, engenheiro projetista. Nós assinamos como gestor, porque o Ministério Público exige no projeto. E aí nós devolvemos para a CEINFRA manda para a CEMAD licita. E contrata a empresa através da... A Getúlio ela não é uma secretaria ordenadora de despesa. Não, ela é ordenadora de despesa, ela é uma agência. Sim. É uma agência. É até uma sugestão que eu dou para vocês aqui também, vocês estão falando secretaria e agência. Eu acho que uma das coisas para melhorar o trâmite, na minha opinião, é transformar a CEINFRA em agência. A Getúlio. Não, a CEINFRA em agência. A agência é menos burocrático, é mais fácil, a coisa acontece, a coisa anda. É muito diferente de secretaria. Então, a sugestão que eu dou é essa. É transformar a CEINFRA em agência. Vou conversar com E durante esse período que Vossa Senhoria é gestor da Getúlio, quantas obras passaram por sua anuência em relação a assinaturas, enfim, que estão sendo executadas no momento? Alguma ou não? Não, hoje eu só recebi uma obra, que foi uma praça esportiva, lá no Orlando de Moraes. O resto está tudo parado. E é agora que nós conseguimos, né, fazer esse empresário assinar o contrato e vai começar agora a obra de captação de esgoto do Jardim Zoológico de Goiânia. Só, não tem mais nenhuma. E o Parque Mutirama, que foi licitado agora em junho, estamos aguardando a CEMAD finalizar o processo, através de recurso, etc., para nos enviar o contrato de quem ganhou lá, para a gente começar a Getúlio tem recurso em caixa? Hoje não, mas nós tivemos dinheiro até meados de março, porque nós conseguimos arrecadar bem o ano passado. E como tem uma transferência por lei, que a gente tem que passar 30% para ser fim, esses 30% que nós passamos o ano passado, o Alessandro tem que ter da compreensão e repassar dele pontualmente para a gente fazer as despesas de zoológico e etc. Secretário, aquelas praças CIEI, elas foram devolvidas os recursos em fevereiro, quase 4 milhões de reais, por causa que venceu o prazo do contrato. Aí perdemos o recurso corrigido para a União, 2 praças, salvo engano, tinha anotado aqui o valor global de 4 milhões da gestão da Getúlio. Aí, no caso, não foi na sua gestão, qual que foi o problema da devolução e da perca desse recurso, dessas praças CIEI aqui em Goiânia? Os processos estavam todos na Secretaria de CEINFRA. Tudo foi pela gestão da CEINFRA. Nada disso é feito pela gestão. Mas o senhor tomou conhecimento que perdemos os recursos? Sim, tomei conhecimento, 4 milhões. mas a burocracia não estava parada dentro da minha pasta, o processo.
Então foi a própria... processo Por isso estava que eu digo parado, a Vossa então. Excelência que nós temos que intimar de novo o secretário sem porque perdemos recursos importantes das praças, valor de 4 milhões corrigidos. Isso aí é grave, entendeu? Porque o secretário corre atrás, manda para lá e lá paralisa a situação e perdemos os recursos das praças CIE aqui em Goiânia. Né? E podemos perder os outros também, porque o secretário não adianta o secretário ser um cara proativo, chegar lá as coisas pararem lá. Isso aí é um ato de improbidade administrativa lá. Esses recursos são das gestões passadas. Agora mesmo... Mas eles estavam correndo, né? Foi em fevereiro agora que... Estavam em caixa, né? Foi em fevereiro. Já estava depositado o recurso da União, a contrapartida parcial não foi paga, aí perderam por causa da vigência do contrato. Só que perdemos agora em fevereiro. 4 milhões, ou seja, já na gestão do prefeito Iris Rezende, entendeu? Agora mesmo, essas 8 praças, a burocracia do processo fez o processo voltar todinho para Getúlio, nós tivemos que refazê-los. Isso aí nós mandamos para protocolar o processo na CEINFRA, ela não protocolou porque tinha que sair diretamente da Getúlio. Como o processo não tinha dotação orçamentária, PPA, que é a coisa errada, nós tivemos que fazer remanejamento através da CEFIM, para reabrir essas 8 praças. Então, nós íamos perder ela. Ou seja, porque não estava dentro do plano da Getúlio, sim do plano da CEINFRA. Então, não foi aprovado no ano anterior. Fica mais duas. Eu queria só, para finalizar, temos a reforma do zoológico, no valor de R$ 952.148, contrapartida no valor de R$ 38 mil, e o contrato vence agora dia 31/12/2018. A obra está 0% concluída, ou seja, está paralisada e nem se iniciaram as obras. O contrato foi assinado em 2012 e o recurso foi creditado em sua totalidade sob bloqueio. A obra licitada, porém não iniciada, a Prefeitura justificou que as obras não foram iniciadas devido ao período chuvoso. Só que esse período chuvoso, pelo que eu estou vendo, vai se eternizar de forma constante. O boletim de medição 01 até 15/5 do boletim de medição do 01 até 15 de maio, não efetivou ainda qualquer tipo de início da obra. Eu queria ver com o nosso secretário se isso também está travado na CEINFRA, quase 1 milhão, nós vamos perder esse recurso no final do ano, como é que está essa situação aqui que a Prefeitura justifica por causa de chuva, que, ao meu ver, desde 2012, então, era para estar inundada a cidade de Goiânia, né? Porque desde 2012 chovendo. O que o senhor acha em relação a essa situação da CEINFRA também? Como é que está? Quando nós colocamos a data de 2012, no vereador, é a data que o processo abriu. Não foi data de contrato de licitação, foi data de contrato Caixa Econômica. Caixa Econômica. A partir disso, aí nós temos uma novela mexicana. Ainda bem que o senhor fala. Uma novela mexicana. Isso eu falo porque eu vivo isso aí todos os dias. Me assusta. Me dá um ar de impotência, um ar de fracasso, sentado numa cadeira onde eu não consigo trabalhar. Nossa Senhora, eu vou para casa, às vezes, sem dormir. E falo uma coisa, vocês vão me ver lá só até dia 30 de dezembro. Não me vê mais, não. Eu só vou abrir o Mutirama. Eu desisto. Eu tentei entrar na coisa pública para conhecer a coisa pública, para ver qual a diferença de uma empresa particular. Tá? É totalmente diferente, eu não dou conta. E a culpa não é da Prefeitura de Goiânia, não. O sistema é municipal, o sistema é estadual, o sistema é federal. Não sei, vocês que são burocracia, edis agora, foram eleitos, são legisladores que mudam a lei. Isso tem que mudar. Se não mudar, vai continuar. Esse contrato é um contrato que o senhor disse da assinatura junto com a Caixa. Assinatura, exatamente. Foi licitado ano passado, a empresa não queria assinar, que é o caso que eu já mencionei, que é do esgoto do zoológico. Tá? Nós conseguimos assinar agora recentemente com a empresa, ela assinou o contrato, nós assinamos e nós já demos a ordem de serviço para ele começar a obra. Então, ele deve estar começando ela de imediato agora. Então, não é lá atrás, cá de chuva, não. Ele só não começou ela agora nesse período. Então, foi a Prefeitura que falou lá. Não. Eu estou pontuando mais assim, porque eu estou bem a par, e essa empresa aí, ele só aceitou assinar esse contrato por causa do sobrenome da minha família. Vai me desculpar, mas eu vou falar isso. Porque falou, Alexandre, nós conhecemos a idoneidade do seu pai, dos seus irmãos. Dou um exemplo, meu pai foi secretário em 66 do prefeito, construiu o Mutirama, construiu a duplicação da Anhanguera, construiu a Praça das Mães, a Praça da Bíblia, Praça Universitária, Maternidade Dona Iris, isso meu pai em 66. Eu tive a felicidade de ter o Geraldo, meu irmão, secretário da AMOB,
que era da prefeitura, Exato. saiu e não tem um processo no nome dele. Eu tive a felicidade do Francisco ser secretário da CEINFRA, que antigamente era a MOB, né? CEMOB, também saiu MOB, de lá. depois CEMOB. CEMOB, também saiu de lá sem nenhuma ficha suja no nome dele. Tá? Tive a felicidade do Juarez Júnior também ser secretário do Iris, do Almir, do Fernando, e todos eles saí com o nome limpo, igual meu pai ensinou. E vocês podem escrever isso. Alexandre Magalhães vai deixar Getúlio com o nome limpo. Com certeza, Graças a vereador. Deus. Com certeza. Que a educação lá foi brava. Presidente, quero aproveitar o ensejo dessa questão do mutirão e perguntar, o senhor falou que já foi finalizado já o processo licitatório agora? Está em andamento lá para homologar prazos recursais, etc. Qual foi o modelo de contrato adotado, a empresa que vai tocar a obra lá de reforma? Enfim, queria, por favor, alguns detalhes em relação... O quanto Vossa Senhoria conseguir de apresentar de detalhes em relação a esse processo do mutirão? Eu já vi isso, parece que já está mais de um ano já parado, né, o parque? Veio dia 26 de outubro agora, faz um ano. Faz um 26 ano. de julho, precisamente dia 26 de julho. O processo fez todos os trâmites que foi andando, vai e volta, conserta. É muito difícil fazer um processo nesse sentido do mutirão, mas vou explicar o porquê, não, vereador. Ele não tem uma tabela AGETOP, ele não tem uma tabela SINAP, então nós não temos parâmetro de preços. E eu tomo muito cuidado nesse sentido, porque o dinheiro público não é meu. Então, eu corri atrás de orçamentos, me deparei com coisas horríveis, que não vem ao caso, para a gente tentar cercar esse tipo de empresas tentando vir com preço alto, não aceitei. Por exemplo, uma empresa que queria, só para olhar os defeitos da roda gigante, ela queria cobrar R$150 mil para desmontar a roda gigante. Não aceito. Então, isso aí travava, porque eu tinha que fazer um outro processo com um valor menor. Então, tudo isso aí vem travando. Aí nós chegamos a uma conclusão com o corpo técnico de engenheiros, lá que tem 3 hoje, um engenheiro civil, um eletricista, um mecânico, em fazer lotes de brinquedos co-irmãos. Ou seja, não altera eu pegar uma empresa que é especialista em copo e mandar ela consertar celular. Ia virar uma bagunça. Então, nós dividimos em lotes, tá? Que representa mais ou menos o mesmo tipo de manutenção, e foi para licitação. Quem eu não sei, não participei, não fui, não me interessa, porque eu não atendo fornecedor dentro da minha sala sozinho. Eu mando entrar 5, 6 pessoas. Certo? Na época do mutirão, quando eu ia fechar o caixa, eu criei uma comissão de 5 pessoas para contar o dinheiro. Porque o dinheiro é algo perigoso, a pessoa pode pensar bobagem, fazer trem errado. Então, quando você põe muita gente junto, você coíbe esse tipo de pensamento ruim. Tá? Então, fizemos dessa maneira, foi licitado, eu acho que várias empresas ganhou, e a dificuldade é muito grande. Por exemplo, a roda gigante, a montanha-russa toda italiana, a empresa já fechou. Onde nós vamos achar os equipamentos, que tipo de trilho? Achamos a empresa que já mexe com há vários tempos, dá para passar o orçamento. O trilho mesmo, o trenzinho, aquele trenzinho que corta o Mutirama todo, ele foi feito na década de 60. O sistema de trilho, naquela época que vinha para o Brasil, era trilho italiano. Hoje o sistema é totalmente diferente. Muita dificuldade de peças. Os brinquedos serão reformados ou serão trocados por brinquedos novos? Não, serão reformados, foram todos desmontados, reforma 100%. É impossível, vereador, é impossível comprar brinquedo novo numa gestão burocrática da administração pública. É impossível. Por quê? Porque demoraria 3, 4 anos. Não aconteceria dentro dessa gestão. Mas não seria o melhor caminho para poder evitar futuras tragédias? Fazer um parque novo com brinquedos novos? A questão do brinquedo não é a idade dele, é avião. Nós andamos de avião em 78, 82, 86. A aviação mesmo, ela é muito antiga de data. Só que ela tem manutenção. Ou seja, precisa ter manutenção, coisa que não acontecia. E assim que nós fomos abrir o parque, eu vou trazer um relatório fotográfico, um relatório de laudo, para vocês verem o estado que estava aquele mutirama. Aquele brinquedo que aconteceu, a tragédia, que nós acompanhamos a doutora Iraci, a dona Iraci, que foi a última que machucou mais, até agora, essa semana, atendi o filho dela. Aquele brinquedo, ele tem até um defeito de concepção, ele não tem uma graxeta no lugar que devia ter. Os técnicos constataram isso. Ou seja, além de não ter manutenção, o brinquedo ainda tinha um vício de concepção. Por isso, nós contratamos agora uma empresa que veio do Sul e fez esse levantamento para ver se algum desses brinquedos tinha vício de concepção. A torre, por exemplo, aquela torre, ela foi condenada, ela tem vício de concepção. Então, ela sai do parque. É esse cuidado que eu estou tomando. Eu estou tomando um cuidado não de abrir o parque e falar que abri o parque. Eu vou abrir um parque seguro, onde eu tenho certeza que eu ponho meus filhos em qualquer brinquedo para fazer teste.
quando eu reabri aquele parque. Porque o mesmo valor que eu dou ao meu filho, eu dou ao filho de uma outra família. Então, pode ficar tranquilo, nós estamos olhando com muito carinho a reabertura do parque. Nesse sentido, eu queria parabenizar o secretário Alexandre Magalhães, saber da sua idoneidade com isso, né, em relação a esses fatos. A questão da licitação está sendo feita pela SEMAD, no caso, né, o processo licitatório lá da... Todas as licitações são feitas por lá. O senhor tomou conhecimento, secretário, de uma denúncia que foi formulada pelo Jornal Argumento, aqui, inclusive está no site do jornalargumento.com.br, em que, eu não sei se foi o editor-chefe lá ou quem foi que passou essas informações, mas ele alega o seguinte, não sei se o senhor tomou conhecimento, que no dia 19 de junho de 2018, o Jornal Argumento publicou em sua página eletrônica na internet um anúncio de classificados. Na verdade, um anúncio que não seria verdadeiro, seria nesses classificados, os leitores tiveram informações da venda de terrenos em Goiânia. Só que não era verdade. Tratava-se de um anúncio cifrado com o resultado da licitação do Parque Mutirama, que ocorreria no dia 27 do mesmo mês. Ou seja, ele antecipou quem ganharia a licitação, as 3 empresas que participariam, estou falando aqui segundo a matéria, 8 dias antes dela acontecer. No começo de junho, nossa reportagem recebeu a informação de que um tal de Frank, que o Jornal Argumento acredita que seja Frank Fraga, gestor do Parque Mutirama, estaria procurando empresas de manutenção de brinquedos para armar o pregão presencial do dia 27 de junho na sala de licitações da SEMAD, no Paço Municipal. Nossa reportagem chegou a algumas informações, coletou detalhes e resolveu fazer a mensagem cifrada 8 dias antes, no dia 19, no site. No Classificados, aí eles colocaram o nome, o anúncio, o cifro chamou de Fábrica de Brinquedos do Dito, ou Fábrica de Brinquedos Dom, que é o nome da fantasia construtora da Marceno Moreira, que foi uma das ganhadoras. A segunda vencedora da licitação foi chamada LH, ou JH, que mais uma das vencedoras da disputa, que também estava lá no anúncio deles, e depois a ITA, aquela empresa famosa ITA. No quarto anúncio dos classificados, o jornal cita o nome de Frank, o endereço do Mutirama, data da licitação e até o número do pregão presencial. Frank seria o articulador entre as 3 empresas. Enfim, aí ele faz uma denúncia dessa questão da licitação, das vencedoras, e diz que informou os fatos ao Ministério Público e ao prefeito Iris Rezende. O senhor tomou conhecimento desse fato, porque essa mensagem chegou para mim, e eu queria que o senhor me explicasse o que a SEMAD falou para o senhor em relação a isso aqui. Eu estou rindo. Tá aqui. Eu estou rindo ainda dos bastidores que acontece. Esse jornal, para mim, primeira coisa, não tem crédito nenhum comigo. Já me procuraram lá para fazer anúncios com ele. Tá? Não faço, não gasto dinheiro com isso, não gasto dinheiro com imprensa. É um jornal totalmente eletrônico, ou seja, que eu posso botar hoje, eu posso mexer no meu banco de dados lá e colocar o que eu quiser e falar uma história do futuro, que no passado eu mudo o meu banco de dados. Ele erra tanto, ele fala tanta bobagem aí. Por exemplo, ele fala que a ITA ganhou. A ITA não ganhou, a ITA está lá com certidão vencida e foi desclassificada. Ele fala de uma fábrica de brinquedos aí também que não ganhou. Ele fala tanta bobagem, tão fora de nexo, assim, que não tem nada a ver. Ele fala que, por exemplo, eles foram na licitação que eu procurei a Marcela e não deixaram entrar. Desde quando eu participo de licitação na Prefeitura de Goiânia, 20 anos atrás, nunca se fechou a sala de licitação. Ela é aberta. Nessa gestão não, foi todas. Você filma, faz o que você quiser. É só bobagem. E esse jornal, ele vem batendo em mim aí já tem um bocado de tempo, gente. Se vocês olharem as edições passadas, atrasadas, tem dedo de alguém aí para me pegar. Então fica falando, paciência, deixa eles rodar sozinho. Recebi um monte de mensagem desse negócio. É só bobagem. E eu acho até bom. Eu acho que ele devia caminhar para o Ministério Público, sabe para quê? Para passar limpo mesmo, para ficar uma coisa clara e transparente, e não ficar esse zum, não. Manda para o Ministério Público. Ele, até na nota do jornal, ele é tão, assim, entre aspas, tão fantasioso, que ele põe até o símbolozinho do Ministério Público, se você observar depois no site lá, ele usa o símbolo do Ministério Público como se o Ministério Público estivesse investigando isso. Você vê o tanto que ele é malicioso em fazer as coisas, em montar algo irreal, assim, de rir mesmo. Maldoso. Depois observa para você ver. O senhor nega, então, essa acusação? Oi? O senhor nega, então, essa acusação? Sem sombra de dúvida. Porque eu recebi aqui, Você viu o símbolozinho do Ministério Público? Aqui embaixo, a denúncia, né? Isso é um absurdo. Você vai investigar a denúncia feita pelo Jornal Argumento na licitação do Mutirama. Então,
Queria agradecer minha participação, senhor presidente, e depois, só para a gente colocar em pauta na votação final, convocar o secretário da CEINFRA, não sei qual vai ser o prazo aí daqui para frente, porque vai ter o recesso aí, e também notificar a Prefeitura de Goiânia em relação à questão do projeto do Campina de Flores, essa mudança na Comurg e tudo, e em relação à SEMAD também, para a gente saber como é que foi a mudança em relação a esse fato. Aproveitar, então, a presença de 4 vereadores, porque o vereador Cleide Moraes ele não foi desligado ainda oficialmente da SEI. O nome dele consta ainda na estrutura da SEI. Aproveitar que nós temos quórum para votar aqui. 3 atas que foram encaminhadas. Eu vou passar já a questão de ordem para Vossa Excelência. Nós temos 3 atas aqui que ficaram para poder ser aprovadas pelos vereadores, aguardando quórum. E queria colocar aqui em apreciação essas 3 atas. Os vereadores já receberam nos seus gabinetes já. Em apreciação, em discussão, essas 3 atas anteriores. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Também colocar já de maneira oficial em votação a convocação do secretário Dozonan Matos para a próxima sessão ordinária dessa SEI, a se realizar, se eu não me engano, semana que vem já entra em recesso, né? Então, na pós-recesso, em agosto. Isso. Mas vamos convocar, então, para a primeira sessão de agosto, Dozonan Matos, né, secretário da CEINFRA. Em discussão, em votação, convocação do secretário Dozonan. Em votação, aprovado. Eu passo agora a questão de ordem para o vereador Cleide Moraes. É uma situação que o presidente Alexandre Magalhães falou aí que eu acho de extrema importância, que é uma sugestão para passar a CEINFRA de secretaria para a agência. E eu imagino que essa avaliação, essa apreciação, ela deveria ser feita pasta a pasta. Tem pontos negativos e tem pontos positivos. Quando se transforma aí uma secretaria para uma agência, a agência fica nos mesmos moldes de uma companhia como a Comurg. Então, você tem um corpo jurídico fortalecido e independente, um departamento contábil fortalecido e independente, um recursos humanos também da mesma forma, e outros departamentos também mais independentes. Agora, resta saber até onde a Prefeitura de Goiânia tem esse interesse em estar dando essa independência toda para um órgão. Exato. Da mesma forma, também, quando passa para uma agência ou companhia, tem uns impostos diferenciados que ficam mais caros e também tem o problema da obtenção de recursos junto ao governo federal e estadual. Então, precisa avaliar isso aí, mas não deixa de ser uma situação que uma pasta tão importante deveria ter mais autonomia e independência para os seus processos poderem fluírem de maneira mais ágil. Então, se fala muito aí em reforma administrativa, e eu, se não me falha a memória, que a última reforma administrativa foi em 3 de junho de 2015, se não me falha a memória, mas a gente já está carecendo há um bom tempo de uma reforma administrativa, né? Separa a pasta, junta a pasta, cria novas pastas, né? Isso aí até... Mas, Alexandre, eu que tenho um convívio mais intenso com Vossa Senhoria, eu sei da agonia que aflige até sua família em relação ao Mutirama, em relação ao parque. O que... E sei, tanto que você corre, vai no Ministério Público, né, conversa daqui e dali, e tenta destravar, e brinquedos desmontados, não é sua vontade ver o parque daquela forma, ainda mais no mês de férias, né, que poderia estar aí milhares e milhares de crianças usufruindo do parque, recolhendo divisas para o município. Mas o que a sociedade goianiense pode esperar do novo Parque Mutirama em relação aos permissionários e em relação também aos brinquedos? Novos brinquedos mais seguros, brinquedos históricos. O que a gente pode esperar do layout do novo Parque Mutirama? Bom dia, novo vereador Cleide. Fico feliz da sua presença aqui na SEI das Obras. O que nós estamos fazendo pelo Parque Mutirama é reabri-lo com a seguinte palavra: segurança.
independente do prazo. Se tiver de gastar mais um mês, mais 30 dias, o que for, ele vai ser aberto com segurança e com um novo protocolo de manutenção. O que é esse novo protocolo de manutenção? Qualquer outro gestor que entrar lá vai ter que cumprir esse protocolo. Se ele não cumprir, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Ou seja, o nosso protocolo, todo mês de novembro, o parque vai fechar e vai fazer uma reforma geral. Um check-up, como nós vamos no médico, fazemos um check-up de coração, etc. Então, e a manutenção diária, a manutenção preventiva, tudo nesse sentido. O que nós temos feito lá, que já conseguimos fazer em parte, em relação ao zoológico, por exemplo, as catracas eletrônicas já estão funcionando. Acabou aquele desviozinho, né? As catracas agora é tudo código de barra. As catracas do Mutirama também já foram compradas, vão ser instaladas também. Nós vamos deixar aqui lá também travado também, para não ter aquele desvio de dinheiro, né? E entregar o parque com bastante segurança para as crianças. Esse é o nosso objetivo final ali. E temos que promover o turismo de Goiânia hoje, que estamos correndo muito atrás disso. Às vezes a secretaria da gente fica muito focada em Mutirama, Zoológico, Clube do Povo. Clube do Povo, hoje nós temos mais de 500 alunos fazendo hidroginástica, etc., abre final de semana. Eu acho que até compensa uma visita dos nobres vereadores, você vê a alegria da criançada lá. Assumimos aquilo lá com meio metro de lixo dentro das piscinas, água verde, hoje está azul cristalina. Para qualquer um tomar banho de dar inveja. E a felicidade das pessoas lá é a coisa mais linda que tem. Então, nós estamos trabalhando, estamos tentando agora esperar seu pregão de compras de materiais, que vai ser um pregão que sai na SEMAT também, para a prefeitura toda, onde nós vamos ter materiais de construção, onde vamos fazer a reforma do Clube do Povo com a administração própria, a reforma do Clube Morada Nova, passar uma pintura no zoológico, etc., que nós estamos aguardando. Coisa que tem mais de anos que a gente vem aguardando isso aí. E eu quero deixar só de sugestão aqui para essa comissão de ética aqui da Obras Paradas, que as obras paradas não é só no município de Goiânia, não. Nós vimos aí, ó, o estado de Goiás tem obra parada para todo lado, a gente veio mostrar para todo lado. Culpa de quê? Da burocracia. Hoje, nós temos o maior índice de obras paradas nas universidades federais do Brasil, na UEG, na Universidade Federal de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Todas têm várias obras paradas, vários campos que iam sempre estar parados, é o maior índice. Por quê? Burocracia, governo federal, governo estadual, município de Goiânia, várias obras paradas, burocracia. Isso tem que mudar. Eu acho que nós temos que trazer técnico, criar uma comissão e ver o que se muda. Vamos ver se Goiânia passa na frente dos outros. Por que nós não podemos criar um sistema de adiantamento de pagamento, onde a empresa entra com a garantia verdadeira e ela começa a obra, que ela não precisa de entrar em banco e pagar juros, que o banco adora fazer isso com o empresário? Vamos ajudar, vamos fazer as obras acontecer. E um fato que eu quero deixar para vocês, que Goiânia está precisando de aumentar a questão de geração de renda, de empregos. E a máquina pública hoje é muito solicitada nisso. Eu vou deixar uma sugestão para a Câmara. Por que não criar um projeto aí, ou colocar num plano aí junto ao nosso prefeito, para a gente criar um polo industrial na saída de Nerópolis? Nós estamos perdendo para Aparecida, nós estamos perdendo para Senador Canedo, nós estamos perdendo para todo o entorno. E nós temos muita área ali, ó, passou ali a Polícia Rodoviária, tem alqueires e alqueires de terra ali para dentro, para todo lado. Para todo lado. Por que não desapropriar? Por que não botar no recurso do município 10 alqueires, 50, 100 alqueires, e a gente criar polos de 500 metros quadrados, lote, não é questão de 20 mil metros, Presidente, de 1.000 metros quadrados, etc., para a gente gerar renda. Faz a requerimentos simples, projetos de lei de pouca envergadura que são apresentados nessa casa estão sendo vetados pelo prefeito de maneira viral, orgânica. Praticamente todos os projetos que passam por essa Câmara Municipal, quando chegam no gabinete do prefeito, estão sendo vetados. Então, a sugestão de Vossa Senhoria, eu oriento que Vossa Senhoria apresente para o próprio prefeito. Eu levo sugestão, mas vamos juntar, vamos somar forças. Tá? Vamos somar forças. No mais, é isso aí. Estou à disposição de vocês. A minha empresa está de porta aberta, com a fiscalização, o que vocês quiserem, meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, a hora que vocês quiserem, eu ofereço na hora, não precisa nem pedir. Infelizmente, o Brisas da Mata venceu-se o contrato conosco dia 30 de junho. Eu, particularmente, não tenho interesse, tá? Não vou renovar. A obra está lá parcialmente cumprida, lá, a pista foi feita. Algo falta, acho que deve faltar uns 20%, 30%. Vai ter que fazer uma nova licitação para ver se não perde o recurso. E se o tempo der, faz. Se não der, nós vamos perder o restante do recurso daquilo lá, infelizmente. Tá? Em relação à Campininha das Flores, vem lá de 2014, e eu estou aí tentando receber e não consigo. E Deus sabe o que faz. Se pagar, paga. Se não ficar, é mais um prejuízo que eu venho recebendo na minha empresa
e vários órgãos públicos já recebi. Mais alguma questão, vereador Cleide? Não, só que essa aí é de obras paradas, mas já que tu entrou no assunto Mutirama, algumas questões me preocupam ali dentro, sabe? A questão dos permissionários que vendem naquelas banquinhas, sabe? Tá tudo parado hoje, não tem público, né? Mas a gente sabe que ali sempre teve grande influência política para conseguir uma banquinha daquela lá. E eu sei que Vossa Excelência está conversando em relação a esse permissionário para ter um novo critério para a escolha, para ocupar aqueles pontos. Como que vai ficar essa questão aí? São 40 famílias dentro do Mutirama, acho que umas 10, 12 dentro do zoológico. Muitos dos permissionários ali foram originais da abertura do Mutirama na década de 60, 70. Nunca foi feita uma licitação, porque a lei manda fazer uma licitação. Os gestores passados foram protelantes, fazendo TAC e levando isso sempre de barriga junto ao Ministério Público. Nós fizemos um acordo junto com a promotora Vilis Marra, tá? De fazer essa licitação. A gente vem levando a licitação para quê? Para dar segurança aos permissionários, porque toda vez que entra um presidente ali, é aquele jogo político, vereador. Ou você me apoia, eu te tiro daqui. Ou você me apoia, você sai daqui. E a pessoa que está lá não se sente segura. Ele se sente assim, se eu não apoiar, ele vai me tirar. Isso tem que acabar. Tem que ser uma licitação bem feita, sem direcionamento, dentro da lei, conforme o Ministério Público solicitou. Aí sim ele vai ter uma permissão dentro da lei de 10 anos, aonde chegar um político ali e quiser tirar a onda dele, ele manda para aquele lugar. E isso vai ser feito agora, no processo? No processo, nós estamos trabalhando ele, sim, desde o ano passado. E para dar segurança para essas famílias. Mas quando acontecer já a reabertura do parque, vai acontecer já nesse processo aí? Eu acredito que não dê tempo. Não dê tempo. Tá? Mas a gente está fazendo o processo andar, a gente está tentando fazer de uma maneira, já conversamos com o promotor, Fernando Krebs, perguntamos se nós podemos pontuar aquelas pessoas que estão lá dentro de um processo onde eles têm uma vantagem de participar da licitação. Ele ficou de averiguar, diz que a legislação não permite, nós temos que ser justos com quem já está lá há mais tempo, fazer a coisa correta, certo? Estamos tentando regularizar aquilo lá da maneira correta para dar segurança para quem está lá dentro. Tá? Isso aí nós estamos levando com todo carinho, conversando com eles, toda vez que eles reúnem, viu, vereador Cleide? Eu converso com eles, eu deixo uma tranquilidade e nada vai ser feito assim, através de uma facada da noite para o dia. O que eu digo para eles é o seguinte, vamos plantar uma semente de fazer isso, se quiser fazer um acordo, vamos fazer um acordo no Ministério Público, onde vocês terão um prazo limite de 1 ano, 2 anos, e a partir dali, pronto, acabou. E eles se fazem o quê? Uma projeção, se faz algo para saber que daqui 2 anos alguns vão perder aquilo ali, e ele endireita a vida dele, ele não sai ali no chute com a mala na mão. Então, até isso nós estamos preocupados. Ou seja, daqui 2 anos vai sair, vai entrar os novos, você ajeita a sua vida, paga as suas contas, já faça uma projeção que você não vai ter essa renda a mais, para ele não sair com a mala na mão assim, abanando e dar o desemprego de imediato. Então, tudo isso nós vemos conversando com eles, para fazer uma licitação bem justa e dar segurança para eles, para acabar com a politicagem com os próximos gestores que entrar e com os que fizer para trás, colocando gente ali. Isso não vai acontecer. E eu falei desde o começo, quando eu estive aqui na Câmara, no plenário, que o Cajuru mencionou que eu era candidato, que eu estava usando aquilo lá para política, e remenciono, não sou candidato, sou inelegível hoje, porque eu não descompatibilizei, e não vou ser candidato na frente, não. Eu já cheguei a uma conclusão que eu não tenho dom para isso, não. Porque eu sou muito verdadeiro e corpo eleitor com aqueles pedidos. Então, eu quero deixar a coisa arrumada, para quem sentar ali, deixar segurança com o dinheiro no cofre do município, no cofre da Getú, para ele ter dinheiro e dar a manutenção. O senhor continua presidente do PSDC? Continuo presidente estadual da Democracia Cristã. Hoje é só Democracia Cristã. Antes de passar a questão de ordem para o vereador Milton, eu queria voltar àquela questão inicial, presidente, sobre a questão do fato do teu nome constar na JUSEG, né? Eu falei na semana passada, está aqui o extrato que foi tirado na JUSEG no último dia 4, e consta o nome do senhor como administrador, né? Administrador, com o início do mandato no dia 22/12/1992, e o término do mandato aqui está vago, ou seja, o senhor permanece como administrador principal aqui da empresa Queluz. E no artigo 29 aqui da Lei Orgânica do município, fica claro que nenhum servidor poderá ser diretor, mesma nomenclatura de administrador, não tem diferença nenhuma. Nenhum servidor público poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa, fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município sob pena de demissão do serviço público. E a Lei 8.102, de 2004, também é clara.
8.112 de 2004 também é clara nesse sentido de que todo e qualquer servidor público ele pode ser demitido sumariamente caso faça parte da estrutura de uma empresa, embora o senhor hoje tenha um diretor nomeado para poder atender às demandas da empresa Queluz, o senhor configura como dono da empresa, como alguém que é o principal responsável pela empresa, ou seja, fica claro, amparado pela lei, fica claro que o senhor está irregular perante a secretaria. Não, vereador, eu vou deixar com Vossa Excelência o contrato social, a última alteração da empresa. Quem responde pela empresa hoje chama-se Alexandre Gomes de Oliveira, eu sou sócio proprietário, eu tenho assinatura como administrador para mudar o contrato social, por eu ser sócio. Eu queria pedir para a minha assessoria colocar no telão essa informação aqui da JUSEG, consta o senhor como administrador aqui da empresa. Administrador para mudar o contrato social, eu não assino pela empresa, quem assina pela empresa está aqui no contrato social. Então, eu vou deixar com Vossa Excelência. Isso foi uma questão de conveniência, não? O senhor se afastou da empresa, colocou alguém para poder responder por ela, mas o senhor continua mandando na empresa. Quem é administrador da empresa chama Alexandre Gomes. Quem cuida da minha empresa hoje é uma pessoa que conviveu comigo e é da minha confiança. É lógico que eu vou deixar uma pessoa da minha confiança. Ou eu pergunto, qualquer administrador de grandes empresas, eles têm que vender a sociedade deles? O dono do Irmão Soares, se ele assumir um órgão, ele tem que vender ela? O dono do Novo Mundo, ele tem que vender ela também? Tem que tirar do contrato social? Vai estar em nome de quem? Ué, isso não existe. Se a empresa presta serviço público, ela tem que se afastar, sumariamente. Eu estou afastado da administração, está no contrato social. Eu não participo de nenhuma administração da município de Goiânia posterior aos contratos que eu assinei. Ou seja, todos os meus contratos foram assinados antes de eu ser secretário, de eu ser presidente da AGETU. Após isso, eu não assinei mais nenhum contrato com o município de Goiânia, não assino e não vou assinar com o município de Goiânia. O resto eu não tenho impedimento. Mas, para não ter esse vínculo meu dentro da empresa, eu me afastei da administração da empresa, onde eu tenho esse poder de administração de mudar o contrato social. Se eu não tivesse esse poder, ou seja, eu ponho o outro administrador e aí amanhã eu quero voltar, eu não posso assinar? Então é nesse sentido que eu sou. Mas está aqui o contrato social e eu falo para Vossa Excelência, encaminhe para o Ministério Público, vamos ver quem está certo e quem está errado. Vai ser encaminhado. Tá? Eu faço questão. Essa questão, volto a repetir. Faça questão. Secretário, volto a repetir. Aqui não é acusação. Eu estou perguntando e estou afirmando, amparado em cima da lei. Eu estou falando em cima do artigo 29 da Lei Orgânica do Município e da Lei 8.102. Manda para o Ministério Público que eu faço questão de... 8.112. Tá? Se eu estiver errado, se eu estiver infringindo a lei... Essa suspeita que nós estamos levantando será encaminhada para o Ministério Público. Aí vamos ver acompanhar. se eu estou assinando qualquer ato... O que eu sei, por exemplo, o falecido ex-prefeito de São Paulo, Celso Pito, que era engenheiro também, ele era, na época... sócio proprietário de uma empresa e, ao assumir como prefeito de São Paulo, ele se desligou sumariamente de uma empresa, deixou de fazer parte da estrutura da empresa para poder ser prefeito da cidade de São Paulo. Depois vieram várias denúncias contra o ex-prefeito Celso Pita de corrupção e tudo mais, mas ele, pelo menos nessa parte, ele cumpriu o rito processual certinho e se afastou sumariamente do corpo da empresa. E tanto a lei federal quanto a lei municipal, elas são claras no sentido de que a pessoa não pode fazer parte da estrutura de nenhuma empresa e ter o nome continua fazendo parte dessa estrutura da empresa. Eu pedi para a assessoria, está com problema em relação ao computador, né? Está dando problema aí em relação ao computador, porque nós temos os dois documentos, tanto da JUSEG quanto também da Receita Federal. Os documentos da JUSEG quanto da Receita Federal. E os dois documentos apontam o nome do senhor Alexandre Magalhães, nosso convocado de hoje. Esse é o da JUSEG. Lembrando que esse documento ele foi retirado na última quarta-feira. Aqui embaixo consta a mudança que o senhor falou, do dia 27 de 7 de 2017, de colocar o senhor Alexandre Gomes como o administrador nomeado. Agora, em cima, e não foi alterado, inclusive não tem término do mandato, consta o nome do senhor, sim, como administrador. Titular, administrador. Isso não é qualquer ligação? Não, vereador, eu não tenho nenhum vínculo de assinatura com o município de Goiânia, depois que eu assumi. Não tem nenhum vínculo, nem você possa imaginar, de uma lâmpada para vender para o município de Goiânia. Então, eu estou tranquilo referente aos meus atos. Todos esses contratos são anterior à minha gestão na Prefeitura de Goiânia. Então, tem o da Receita também, Rafael? Está aí, eu da Receita Federal?
Eu está aí. Esse é o da Receita. Onde está a informação? Nome empresarial, Queluz Urbanismo, natureza jurídica, empresa individual de responsabilidade, uma Eireli. Não está nesse documento, tem outro documento que foi retirado junto à Receita que consta o nome do senhor. Eu vou só para mostrar... O vereador Milton, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, a gente precisa... Esse é o objeto de denúncia da CEI de hoje, né? O senhor deu aí 1 hora e tanto, eu Não, outros assuntos foram abordados também, vereador. Outros assuntos foram abordados já. tem que ter um limite também. Outros vereadores foram abordados. Vou passar para Vossa Excelência e para outros vereadores que queiram falar também. Eu estava com dúvida em relação a essa questão e acho que, enquanto tiver dúvida, a gente tem que fiscalizar, tem que investigar. Não, presidente, não falei nada. Estou falando Não, o senhor está questionando a minha conduta perante a presidência dessa comissão. Não, Eu sou respeitoso em relação ao secretário. É tempo, você tem que limitar tempo. Você não está limitando tempo, deixando... Todos os vereadores vão ter tempo suficiente para poder falar, enquanto for necessário, vereador. Estou querendo levantar questões aqui. Tem o documento ou não tem? O outro documento? Tem não, né? Ok. Então, vou avançar nessa questão se necessário. Falei com Vossa Excelência por telefone. Deve. Né, do respeito que Vossa Excelência teria aqui nessa casa e que eu não permito aqui achincalhamento, nenhum tipo de humilhação em relação aos nossos convocados e continuo com essa conduta aqui. Eu acho que deve, nobre vereador, e depois também de tudo conclusos, eu acho que também deve me chamar e mostrar se eu estou errado ou se eu estou certo. Porque, por exemplo, sábado saiu o meu nome no Diário da Manhã, lá estampado. E quem vai limpar meu nome? Eu pergunto, quem vai limpar meu nome? Meus amigos, minha família. É fácil. Pancada vem. Aí, a hora que sai o bonito, que está certinho, que não tem nada de legal, que não sei o quê, aí não sai nem uma cédulazinha assim, de meio por meio. É fácil. Mas aí isso já entra na questão do direito ao contraditório junto aos veículos de comunicação. E Vossa Senhoria tem direito ao contraditório. A pancada é grande no começo, o contraditório ninguém lê. Não, de minha parte, como presidente dessa comissão, não veio pancada alguma. Veio questões que nós iríamos levantar aqui. Eu faço questão que Vossa Excelência envie para o Ministério Público esta denúncia do senhor. Faço questão, quero que registre isso, que envie essa denúncia para o Ministério Público para ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Esse é o meu pedido junto a essa CEI. Ok. Questão de ordem, vereador Milton Mercedes. Senhor presidente, como eu já estou até fora de controle, eu não vou fazer mais nenhum questionamento. Primeiro que eu acredito no questionamento, na resposta do empresário do Alexandre Magalhães, acredito na honestidade dele. Eu, como já fui diretor Como eu já fui diretor... Por favor, vereador, para poder constar. Do ex-governador Henrique Santilo, e sei que a gente recebe pressão todos os dias quando a gente assume um cargo público. Eu fui secretário do professor Nion Bernays, também recebi a pressão de todos os questionamentos. Graças a Deus, nunca fui chamado no Ministério Público, nem na Justiça. E eu também, como fui diretor desta casa, e sou servidor desta casa já há 37 anos, hoje estou aposentado, mas fui diretor desta casa. Sei as pressões dos órgãos fiscalizadores, vim em cima da gente, inclusive tentando tirar até aproveitos. E sei o que o nobre colega secretário está passando, porque eu conheço isso aí, como já fui secretário, já fui. Então, eu não quero nem fazer muitos questionamentos aqui, porque eu já sei que já foi respondida as minhas perguntas. Primeiro, que ele não participou, a licitação que ele participou foi da Comurg. Para mim, está resolvida a questão. E segundo, que ele, posteriormente, que ele assumiu essa pasta, ele não participou mais de vendas nem de uma agulha. Quer dizer, o passado que aconteceu ainda está aí até para receber ainda. E como eu já sei que ele também tem o mesmo perfil
de idoneidade, o mesmo perfil que eu tenho de honestidade, até um pouco temperamento até além de uma pessoa calma, que a gente sabe que ele não é, eu também não sou, porque nós não gostamos disso. E depois que as pessoas levantam, que tentam denegrir a imagem da gente, e às vezes sai até na imprensa, aí para você desmanchar isso dá um trabalho danado. Eu fui alvo de um questionamento como empresário em 1993, onde me envolvia eu e um fiscal da prefeitura. Graças a Deus, recentemente foi resolvida essa questão numa audiência de conciliação aqui no Fórum de Goiânia, dia 5 passado. E sei o que é isso, nobre secretário. E, graças a Deus foi feito o entendimento, inclusive eu fui até penalizado por questão de não ter que votar na justiça mais, fiz um acordo, e vou fazer até uma nota de agravo, pedindo desculpa, entendeu? E sabendo que eu não cometi o erro. Mas prefiro que deixar uma ação na justiça, ficar protelando, eu perdendo tempo. E tenho certeza da minha honestidade, tenho certeza do que aconteceu, mas, para não ficar estranho protelando, eu me assumi de cumprir uma função e fazer uma nota pedindo desculpa. Isso, para mim, não custa nada, eu vou fazer, eu quero que essas coisas resolvam. Então, eu não quero nem... As questões que eu queria já foram levantadas pelo Eduardo Prados, e a questão que eu queria mais fazer era saber se Vossa Excelência continuar vendendo na prefeitura, na sua gestão, também está resolvido. E quero dizer, eu como empresário, como vereador nesta casa, eu sei quantas pressões que a gente assume. Como eu fui diretor desta casa na administração do Clécio Alves, na verdade, eles não vêm claramente fazer a solicitação, fazer o pedido para Vossa Excelência. Mas vêm fazendo pressão, principalmente gente dos órgãos fiscalizadores do Poder Público Municipal. E se você não contribui, você não concorda com eles, aí fica aquela perseguição. E eu falei, não pode continuar. Se estiver errado, eu quero que faça. Então, deixei de fazer muitas coisas. Deixei processos montados para fazer pintura dessa casa, não fiz, por causa das coisas indecorosas que aconteciam no momento. E eu sei que Vossa Excelência está passando, e acredito em Vossa Excelência. Estou aqui, entendeu? Como vereador, cumprindo a minha função e tenho certeza que vou chegar até no 2020. Eu sou um vereador que estou nessa casa já 8 vezes, 8 mandatos, e nunca fui chamado sequer, de todas essas secretarias e diretorias que eu passei, nunca fui chamado um dia sequer no Ministério Público ou em qualquer justiça para responder casos que poderia ter conotações negativas. Eu agradeço, presidente, aqui, senhor presidente, e acredito no trabalho de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem meu apoio. Muito obrigado. Não, vereador, fico feliz pelas palavras. Sei que você conhece a minha família e vê que a gente está tentando zelar da coisa pública mais que as coisas da gente. Isso aí é a minha prioridade. E só para finalizar... Eu te pedi várias vezes para você não assumir isso. Falou. Não mexe com isso. Falou. Muita gente falou. Mas a gente, no fundo, tem aquele sanguezinho de política que veio da família, nós tomamos isso. Só para finalizar, tem uma prestação de um Tribunal de Contas dos municípios aqui, pede para a gente fazer uma defesa em referência a uma venda da Prefeitura de Goiânia, e onde comenta-se sobre preço. Aí nós apresentamos a tabela SINAP, nosso preço estava menor, a tabela GETOP, licitações da Universidade Federal, também o nosso preço menor. Tão menor que nós vendemos um relé fotoelétrico a 17,22 para o município de Goiânia, e a GETOP pagou R$ 45. Está aí a diferença. E trata-se da gestão passada para mim receber nessa gestão. Em momento algum aqui o TCM, põe em diligência a minha gestão em receber junto ao município de Goiânia. Está aqui no Tribunal de Contas e está lá o processo, Vossa Excelência
fique à vontade. Porque ele pediu só para a gente apresentar os preços SINAP, preço AGETOP, e eu apresentei vários preços e mostrei a coisa horrorosa que está sendo feita fora do município de Goiânia. Tá? Então, o TCM não menciona a minha gestão, a minha diretoria em relação... porque eles sabem que eu já coloquei o contrato social onde eu não participo da administração. Uma última questão só, secretário. Teve uma advertência que foi assinada pelo secretário Rodrigo Melo. Ele estava na SEMAD na época, agora... Qual que era a pasta que o Rodrigo estava ano passado? SEMAD. E teve uma advertência que ele assinou relacionada à empresa Queluz. O senhor tem informações em relação a essa advertência? Qual que é o motivo dessa advertência? Eu acho que é por não entregar mercadoria, mas o contrato vence, demora muita burocracia, coisa antiga também. Contrato antigo também? É antiga, e eu não até por questão de blindagem... eu não Passou em minhas mãos esse documento assinado pelo Rodrigo? Não, isso não... licitação que foi feita na gestão passada, aí demora 6, 7 meses o processo andar, e as perguntas para a gente entregar, não faço questão de entregar com os preços. Para vocês terem uma ideia, hoje, eu tenho processo para mim receber na Prefeitura de Goiânia de mais de R$1 milhão de venda de mercadoria, onde eu vendi uma lâmpada a R$17, onde tinha 25 mil lâmpadas queimadas dentro de Goiânia. Tá? Hoje, para mim vender ela dentro da minha loja, é R$25 e eu não recebi até hoje. Você vê o que passa, não estou falando o Alexandre Queluz, o que passa o empresário que fornece para a gestão pública. Ou ele tem capital, ou ele tem bala na agulha, ou ele quebra. E estão quebrando muita gente. De mercadoria fornecida, a Queluz hoje tem mais de R$1 milhão para receber da Prefeitura? R$1 milhão. E não anda, o processo não anda. Foi vendido na época do Paulo Garcia, uma época que saiu nos jornais, aí, ó, todo dia sendo no jornal, 25 mil lâmpadas queimadas, 25 mil lâmpadas queimadas, certo? Nós fizemos um contrato, recebemos parcialmente, depois não recebe, o processo fica andando, e a gente fica tentando. E isso aí, infelizmente a gente passa, e eu estou aqui para mostrar o que a gente passa. Presidente, queria agradecer a tua presença aqui, e toda vez que eu convoco alguém aqui, eu não, né? A comissão convoca alguém, ou eu coloco em votação a convocação de alguém, eu faço questão de ligar para a pessoa para poder conversar. Foi assim com o Dozonan, foi assim com a Fátima Muruê, quando esteve aqui, eu liguei para ela, e olha que a Fátima sofreu aqui em comissões já anteriores. Eu tive cuidado de ligar para a secretária para poder tranquilizá-la em relação à presença dela aqui e deixar bem claro que essa comissão não é julgamento, né? Não é inquisição isso aqui, nós estamos para ouvir. Assim como a tua família sofre, nós também sofremos como vereadores, a sociedade nos pressiona no sentido de melhorarmos cada vez mais. Falei também com o Misaí, o pai e o filho, antes de virem aqui, e tive cuidado também de ligar para Vossa Senhoria para poder tranquilizá-lo em relação ao andamento dessa comissão. Nós não temos como objetivo aqui nenhum tipo de ataque político. Então, ao contrário do que o sábio vereador Milton, e que eu respeito muito, agora há pouco ele falou, nossa intenção aqui não é acusar e não é fazer barulho em cima da pessoa de ninguém. Então, eu não sei se o vereador falou nesse sentido, de tentar levantar suspeitas sobre nossa condução aqui na presidência, mas esse não é o propósito. A comissão realmente ela tem um objeto muito claro, que é fiscalizar essas obras paradas aqui da capital, e que não são poucas, R$1 bilhão hoje em obras paradas em Goiânia. Eu tenho o levantamento. Hoje, o cidadão goianiense, secretário, está pagando 2 vezes pela mesma obra. O senhor falou que todos os municípios brasileiros passam por esse pesadelo. Agora, Goiânia, acima das capitais de R$1 milhão, ela está fazendo um vexame nesse aspecto. Ela está entre as cidades do Brasil hoje, acima de 1 milhão de habitantes, que está com o pior aspecto em relação a obras paradas. Tudo em cima de levantamentos que eu tenho, inclusive, para poder apresentar para Vossa Senhoria. E nós temos aqui um prefeito que tem a fama de tocador de obras, mas, infelizmente, hoje, mais de 40% das obras que estão paradas em Goiânia hoje são obras de responsabilidade ou do ex-prefeito Iris Rezende ou do atual prefeito Iris Rezende. Tem obras da década de 90 que estão paradas aqui, que são de responsabilidade do prefeito. Enfim, é um assunto muito sério esse que a gente está debruçado sobre esse assunto. Mas eu quero agradecer Vossa Senhoria por ter vindo, né, e deixar alguns minutos finais para poder fazer considerações finais. Não, que eu tenho só a agradecer a vocês, fico feliz de estar aqui para a gente esclarecer. Tá? Eu acho que eu tenho a consciência tranquila do dever feito, vou fazer o melhor que eu puder dentro do município de Goiânia como gestor, como presidente da GETU, transparência 100%. Eu acho que os novos vereadores, por exemplo, até o Eduardo aí sabe, lá eu não tenho partidarismo lá dentro, não tenho. O Cleib sabe que eu atendo desde o PSDC, ao PSDB, a qualquer partido nesse sentido, não aceito, não faço política lá dentro. Prova disso que pode chamar os funcionários, ver o que é a minha gestão lá, e vou continuar assim. Eu estou ali sentado,
visando ver o melhor para o município de Goiânia. Essa é a minha visão. Há 51 anos eu nasci, vou morrer aqui, e que eu puder plantar para esse município, eu vou deixar para vocês. Vocês podem ter certeza. Agradeço sua presença, secretário. Declaro encerrada a presente sessão. Voltamos no expediente no mês de agosto. Obrigado.